O Momento Concurso está hoje com o professor Márcio Micheli, que vai falar sobre o trabalho de coaching que ele desenvolve na Vestcom, né? Veste Concurso. Professor Márcio Micheli. Exatamente. O senhor está bom? Tudo bem, professor. Como o senhor define coaching para as pessoas de um modo geral? Coaching é um processo de autoconhecimento que gera uma desconstrução com construção orientada. O cliente passa pelo processo de coaching, ele recebe orientações, percebe a necessidade de mudança, então ele desconstrói aquilo que estava sendo construído ao longo da vida dele e vai partir agora, depois dessa fase, para um processo de construção orientada, sendo orientado pelo profissional, o coach. Olha só que interessante, desconstrução para construção significa vamos zerar tudo que está errado e vamos fazer uma coisa nova, é isso mesmo? E tem que destruir totalmente, professor. Tem que ter coragem, tem que botar né? no chão, tem que limpar isso, e fazer isso. de novo, fazer em cima começar não a fazer. dá certo. Olha só que barato, isso realmente é uma lição de vida, viu? Uma lição de vida. Na sociedade competitiva que nós temos hoje, né? Esse mundo altamente competitivo, o serviço de coaching, eu tenho visto alguns alunos comentarem que o serviço de coaching dá uma vantagem muito grande nessa competitividade da vida aí. O senhor tem exemplos concretos que possam demonstrar isso ou mostrar isso? Ele, na verdade, ele traz vantagem não só para a área de concurso. Eu tenho casos de clientes... Vamos pensar de um modo geral primeiro, depois a gente entra na área de concurso. Eu tenho clientes que entraram no processo de coaching com o objetivo de passar em concurso, só isso. Sim. E descobriram que desde a infância o objetivo, na verdade, não era esse. Uhum. E definiram, por exemplo, eu tenho um cliente que definiu que queria ser ator. Olha só, que legal. E aí ele foi lá na sua infância, voltou a ser criança mesmo, e olha, eu quero ser ator, mas o que eu faço? O que o concurso pode me ajudar? E ele mesmo, mediante orientação, traçou um plano, e esse plano tem que ser individual. E o plano dele foi o seguinte, vou passar no concurso da Ancine, trabalhar no Rio de Janeiro, ser especialista em regulação, fazer curso de teatro, me relacionar com pessoas do cinema e um dia ser conhecido no mercado. Sim. E um dia ele vai sair do serviço público e vai ser ator. Mas por quê? O serviço público propiciou isso para ele. Mas o mais importante foi que ele soube usar, ele aprendeu com o coaching a usar o serviço público como uma etapa para ele atingir lá na frente o que ele quer. Exatamente. Significa, ele não perde energia. Sim, né? Eu tenho clientes que entram para fazer concurso, desistem do concurso, mas usam o concurso para um sonho maior. Olha só. Então, eu posso dizer que eles saem do mundo dos concursos? Não, eles simplesmente fazem o quê? Abrem um leque. Eles percebem que concurso é bom, a maioria permanece, vai realizar seu sonho no mundo do serviço público, mas alguns vão utilizar isso como trampolim. Olha só que interessante, né? Na área de concursos públicos, né? Tem exemplos que você pode dar para os ouvintes aí? Esse produto que eu tenho, que nós agora estamos fazendo juntos com a Vestcom, ele é um produto que foi traçado exclusivamente para quem quer fazer concurso, ou seja, trazer competitividade a esse aluno. O aluno ele estuda, e normalmente ele estuda sem intervalos de descanso, por exemplo. Sim. Ele estuda de forma ininterrupta. Isso não é bom para a mente dele, não é bom para o corpo. Ele aprende a estudar. Sim. Ele aprende a definir aquilo que ele quer. É insano partir para uma ação sem saber o que eu quero. Uhum. É insano começar algo sem saber qual é o resultado que eu pretendo alcançar com aquilo. Sim. Vou fazer escolhas erradas. Então ele passa por uma fase onde ele vai descobrir exatamente aquilo que ele quer dentro do serviço público. Com base nisso, a gente provoca nele uma convicção. Para que a convicção? Ele tem certeza do que ele quer, ele não vai pular etapas, ele não vai queimar o processo, ele não vai desistir do processo, que é doloroso, que é difícil. Ele não desiste, porque ele tem uma convicção, ele sabe que algo vai acontecer após esse processo. Então ele vai manter a esperança, vai manter a força, vai manter a fé, acreditando que é possível. Ele aprende a estudar, ele aprende a se organizar, ele aprende a administrar o tempo e, consequentemente, ele vai fazer o que a minoria faz. Uhum. E para passar em concurso, basta fazer o que poucos fazem. Sim. Porque a maioria não passa. Certo. A maioria não passa porque não tem técnica, não tem garra, não tem persistência, não tem um monte de coisa que essa organização acabaria trazendo. Meu lema não é criar potencial em você, é ativar o seu potencial. Todos que estão fazendo concurso, eles têm condições de passar. O problema é que o potencial deles está encoberto, está fechado. Você precisa ativar esse potencial. E o processo de coaching vai fazer isso. Você está há quanto tempo preparando alunos aqui na Veste Concurso para coaching?
Já tem quase 2 anos trabalhando exclusivamente coach de concursos. Quase Eu trabalhava 2 anos, antes sim, com outras áreas, mas agora exclusivamente com concurso. E você trabalha na Veste Concursos da Asa Norte ou na de Taguatinga Isso. também ou não? Todas as unidades da Vestcom. Em todas as unidades da Veste Concursos. Exclusivamente os alunos da turma Prodigium, que têm acesso a esse produto, já faz parte do produto Prodigium. Sim. O aluno que faz matrícula na turma Prodigium, que é aquela turma anual, uma turma de longo prazo, ele já está incluído o curso de coaching. Além dos outros produtos que completam o coaching, né? Sim. Que tipo de outros produtos? Eu ensino o aluno a estudar e eu digo para ele tem que passar por um processo de memorização, que não é decoreba. Sim. E a repetição é uma fase do processo de memorização. Mas a repetição exige assistir à aula presencial e à aula online. E a Vestcom oferece para o aluno da Prodigium a aula presencial, a aula online. A aula online. Material didático, todo o processo de repetição. Esse Sim. aluno está fazendo o que poucos estão fazendo. Passar Sim. em concurso vai ficar muito fácil para ele. Porque na realidade, na Veste Concursos, ele tem acesso a reforço online. Exatamente. A outras aulas online que ele pode ter também, né? O material didático. Ele assiste a aula na sala de aula, ele assiste uma aula às vezes com outro professor em casa pelo computador. Sim. Então ele está aprendendo com pessoas diferentes, sem falar no gerenciamento. E o gerenciamento de estudo ainda que... Por quê? Porque o gerenciamento faz uma análise estatística de tudo aquilo que tem caído no concurso. O gerenciamento de estudo é uma outra ferramenta desenvolvida pela equipe técnica da Vestcom, né, para poder dar suporte ao aluno, não é isso? E como é que funciona? O coach sozinho não funciona, é por isso que eu faço Sim. coach na Vestcom, porque nós temos toda essa estrutura. Esse gerenciamento, ele pega todas as questões que caíram nos últimos concursos, faz uma análise estatística, o aluno vai ser direcionado a estudar o quê? Só aquilo que vai cair na prova dele. Entendi. O que eu costumo dizer para o meu aluno, quando é que você vai ler a Constituição inteira? Nunca. Sim. A não ser que você queira. Porque Certo. você vai ler da Constituição só aquilo que cai na sua prova. Uhum. E esse produto consegue oferecer isso para ele, o gerenciamento de estudos. Pois é, e na realidade as provas, os editais se baseiam naquilo que o funcionário vai precisar. Exatamente. Então, por exemplo, se o funcionário vai ter uma função X, existe uma parte da Constituição que esse funcionário tem que saber e não outra. Mas já para outra profissão existe outra parte da Constituição que é importante. Então, quando o edital define, né, a Constituição, ele vai escolher partes mais importantes que aquele funcionário tem que conhecer por causa do seu dia a dia, né? E o importante do coaching e desse gerenciamento de estudo é exatamente levar o aluno para aquelas partes mais importantes. Né? Não é que ele está deixando de lado o resto, é que na realidade o que interessa para o exercício daquela profissão é especificamente aquela parte. Perfeito. O recurso mais precioso que o nosso candidato, o nosso aluno tem é o tempo. Sim. E o tempo dele não para, ele está correndo. Sim. Agora, se ele entra em um assunto que não é importante para ele está gastando tempo. Esse pode ser interessante para a vida, pode ser interessante para a experiência como pessoa. Sim. Mas para aquilo que ele vai fazer, por isso que é importante ele ter uma meta, um objetivo. Sim. Para aquilo que ele vai fazer não é importante. Então a gente aprende e ele tem essa convicção de que naquele momento não é importante. Eu explico isso no coach e a Vestcom oferece para ele o seguinte, eu estou mostrando para você estatisticamente o que é importante. Uhum. E deixa eu te fazer uma pergunta. O aluno que não tem a possibilidade de vir assistir aula presencial, né, e que mora, por exemplo, em outros estados brasileiros, em outras cidades e tal, ele tem a condição de estudar na Vestcom, né, não só com os livros e as apostilas direcionadas para este ou aquele concurso, e os livros são generalizados, servem para qualquer concurso, e tem a condição também de fazer um curso online, né, lá no computador dele, o professor estando lá. A pergunta há a possibilidade de se dar um curso de coaching para esse aluno que está à distância? Pode, sem problema. Pode? O senhor me lançou esse desafio uma vez. Sim. E eu estou pensando nisso até hoje. Como é que a gente poderia fazer? Porque é interessante, a ideia é boa. Eu não fiz isso, Sim. Alguns profissionais do mercado já fazem. Sim. E tem o mesmo efeito. Sim. Assim como a aula online, o aluno pode fazer, ele pode fazer o presencial. Isso aí é perfil de aluno.
É interessante, a gente podia pensar nisso sim e botar em prática. Pois é, eu acho que eu gostaria de ser o seu coaching. Para saber qual é o problema que você está tendo, que você não vai fazer. Eu tô brincando, que eu não estou fazendo, que né? não está fazendo. É que na realidade, eu estou brincando aqui, mas você tem tido muito trabalho, né? Então, eu sei que está faltando um pouquinho de tempo para você fazer isso. Mas a ideia é muito boa. A ideia é boa. A ideia é boa. E eu acho que, você as pessoas esperam isso. E você tem que se sentir, vamos dizer assim, como é que eu posso dizer? Eu quero te provocar. Você tem que se sentir provocado, né? A poder dar essa contribuição que você dá tão bem para os alunos presenciais, né? Para todos os alunos que estão aí longe, sem poder ter acesso aqui a Brasília, né? Mas pode ter a aula de coaching com o professor Márcio Michele, né? É isso que nós precisamos fazer. Vamos fazer. Vamos fazer? Vamos fazer. Beleza. E você tem outros planos, ou você pode me dizer o que você está pensando pela frente aí, ou as coisas que estão acontecendo? Você tem um tempinho aí para você conversar com o pessoal aquilo que lhe achar interessante. É interessante você falou isso, planos, porque eu faço coaching porque eu sou fruto do coaching. Sim. Nasci numa família muito pobre, nasci numa cidade muito pequena. A minha primeira roupa, eu tenho um irmão gêmeo, Márcio e Marcelo, a primeira roupa que a minha mãe fez foi saco de ração. Ah, que legal. Ela pegou sacos de ração, costurou, fez a roupa minha e do meu irmão. Nós moramos numa cidade no Mato Grosso do Sul. Sim. E fomos criados lá. E eu me lembro que eu tinha muitos sonhos. E com 12 anos de idade eu estabeleci um sonho. Estava assistindo um jogo de basquete da NBA, na frente de uma televisão preto e branco, de marca Colorado. Sim, eu falei assim para o meu irmão, vou assistir um jogo da NBA. Ele virou para mim e falou assim, mas a gente já está assistindo. Eu falei, não, Marcelo, eu vou assistir lá nos Estados Unidos. E eu descobri que nessa idade, com 12 anos de idade, a gente não pode sair compartilhando sonhos com todo mundo. Sim. Porque às vezes os sonhos são muito ousados e as pessoas não vão entender e vão até criticar, e isso pode diminuir a sua capacidade. Isso acontece até na vida inteira. Demais. Se você está pensando em fazer alguma coisa e percebe que as pessoas ao seu redor não acreditam naquilo que você quer, não pare de falar, não fale mais nada. Tá? Mas não deixe de fazer. O maior segredo do concurseiro é saber guardar segredo. Sim. Aliás, a filosofia oriental explica isso. Diz que quando você começa a falar, quando você pensa em querer alguma coisa, você quer alguma coisa, você tem vamos dizer assim, um monte de energia guardado. E quanto mais você pensa, mais essa energia fica guardada. Se você começa a falar, essa energia começa a se dispersar. Então, na hora de você agir, você já tem pouca energia. Sim. E você, além de ter pouca energia, você tem todos aqueles que são contra você, que são invejosos de você ou qualquer coisa, já obstaculizando o que você iria fazer. Então, a própria filosofia oriental aconselha isso, a você fazer e não falar. É verdade. Então, olha só. E usando esse conhecimento de forma intuitiva, eu não sabia, não tinha orientação, guardei segredo dos 12 aos 36. E o ano passado eu assisti a final da NBA nos Estados Unidos. Você está vendo? Uma coisa é isso, é ter persistência, né? E saber fazer seus planos e executá-los. Então, professor, eu acho que o mais importante, né, é que ele não é só um professor, né, de coaching. Ele é um transmissor da própria experiência. Verdade. Né? Não é um teórico falando. Né? É alguém que experimentou, vivenciou e está mostrando o caminho para aqueles que querem fazer. Não é isso? Verdade. Pois isso traz mais força, né, na hora de você falar, e confiança também. Pois é, Márcio. Então eu estou feliz porque senti que você aqui assumiu o compromisso mesmo de levar o coaching para o Brasil inteiro. Né? E para os nossos alunos que estão no exterior também, né? Levar esse coaching para lá, e vou ficar esperando você organizar esse curso e vir me dizer, vamos fazer uma entrevista para lançar o curso? Eu quero, antes de encerrar, professor, deixar um agradecimento de coração aqui, porque eu tenho esse produto tem um tempo, e levei esse produto para outras instituições e as pessoas não acreditaram nele. Sim. E quando ele foi apresentado aqui, simplesmente o que eu ouvi, falei, Márcio, eu não quero saber. Faça do seu jeito, porque eu confio em você. Então eu estou aqui porque as pessoas confiaram, acreditaram, e eu estou fazendo o meu melhor.
E estou me realizando todo dia aqui nesse lugar. Esse é o caminho, né? E agora eu vou até, você não está sabendo, mas eu trouxe uma aluna, mandei trazer uma aluna sua, e eu vou querer saber o que ela fala também a respeito do coaching, sim. Então eu quero que você assista o programa até o final. Vamos ver. Para ver se realmente ela está apoiando o que você está falando. Ver. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Márcio. Obrigado, professor. De volta com o programa Momento Concurso, hoje falando sobre o coaching, né? A gente estava conversando com o professor Márcio Micheli e agora nós estamos trazendo uma pessoa que pode testemunhar, né, o que está sentindo com esse trabalho de coaching. A Carla, ela é casada, tem 4 filhos e resolveu estudar, né? Estudar para concurso, não é isso? Exatamente. E ela procurou o Márcio Micheli, né? E começou a fazer um curso de coaching com ele. Você, há quanto tempo você está fazendo coaching? 3 meses já. 3 meses. Isso. E o que você acha do coaching? Então, o coaching é um marco na minha vida. Eu posso considerar antes e depois. A mudança é extraordinária. É mesmo? É. Que tipo de mudança, mais ou menos? Por que você acha isso? Eu considero o coaching como um maestro. A gente tem uma orquestra e tem as pessoas que tocam, tem todos os instrumentos, os melhores, da melhor qualidade, mas sem um maestro não tem, a orquestra não vai, a orquestra não funciona, não tem harmonia. Então na sua cabeça você tem um monte de vontade, um monte de desejos, etc. Mas você não sabe organizar. Metas, e o coaching direciona. E você aprende a organizar, você se torna maestro de si mesmo, exatamente. É isso? Eu me sinto que eu tomei as rédeas da minha vida. É exatamente isso. É mesmo? Exatamente. E seu marido concorda com isso? O meu marido é o meu maior incentivador. É mesmo? Eu faço coaching porque ele está por aí para a gente fazer uma entrevista com ele? Ele está aqui, ele veio comigo. Ah, é? Isso. Então nós vamos entrevistá-lo para ver o que ele acha, se ele concorda também. Agora, você pode dar um exemplo assim objetivo de mudança na sua vida do coaching? Pois é, a gente estuda e a gente faz alguns exercícios, a gente pega algumas provas para poder exercitar e ver o quanto a gente está acertando. Então, antes eu acertava em torno de 40% a 50% das questões. Sim. Agora eu acerto em torno de 80%, 90%, 95%. Então é um resultado muito significativo, porque 50% não me leva à meta que eu quero, que é passar no concurso, e 90%, 95% me leva, né? Me coloca lá dentro da minha vaga. Então é uma mudança muito grande. Cada vez que eu faço os exercícios, eu me sinto mais e mais realizada e mais motivada para continuar nesse processo, porque ele é real. Ele dá realmente a eficiência que a gente precisa para conseguir passar no concurso. Sim, sim. E é engraçado porque vale para todas as matérias? Todas as matérias. O coaching, ele nos dá a ferramenta para estudar qualquer coisa que seja. Inclusive, ele nos dá ferramentas para que a gente consiga organizar a vida em si. Então, como você falou, eu sou casada e tenho 4 filhos. Então, eu consegui com o coaching organizar a minha vida. Eu consigo cuidar da minha casa, dos meus estudos, do meu trabalho, porque eu sou maquiadora, dos meus 4 filhos. E eu posso te dizer que agora eu faço isso muito bem, por causa do coaching. Quer dizer que você conseguiu organizar a sua vida com o coaching? Consegui organizar a minha vida toda. E agora você está pretendendo fazer um concurso? A minha meta é o MPU. E você vai fazer isso na Bestcom? Eu vou fazer, com certeza. Com certeza. Com certeza. Tá certo. Quer dizer que você recomenda o coaching? Eu recomendo para todas as pessoas. Eu gostaria que o meu marido fizesse, né, meus filhos, que eles pudessem ter esse acompanhamento, os meus amigos, qualquer pessoa que queira atingir a sua meta, no nosso caso, passar num concurso, fazer o coaching é o caminho mais rápido, mais fácil e o que vai trazer esse resultado de uma forma mais eficiente.
Você aprendeu a definir o seu horário de estudo? O coaching, Você consegue fazer o seu horário e cumprir cegamente? Consigo, porque a gente tem técnicas para isso. A gente tem algumas técnicas. A gente fica aprendendo como fazer um cronograma de vida, por exemplo, um cronograma de estudos, as técnicas de estudo, como se estuda, como se decora, por exemplo, um determinado exercício. São técnicas de mentalização, memorização, muitas coisas. Então, eu acho que você está me convencendo. É capaz de eu querer fazer esse coaching também. Pode fazer, vai ser bom. Tá certo. Pois é, Carla, eu acho que a sua estada aqui no programa foi muito interessante, porque muita gente não conhece, né? E uma experiência pessoal, assim, para poder retratar, vamos dizer, dar um depoimento, né, do que você vive realmente, eu acho que ajuda todo mundo. Eu posso dizer que eu de verdade, eu sou uma testemunha de que o coaching é o caminho certo. Ele é a maneira da gente conseguir chegar nessa vaga que a gente quer, para um órgão, né, para o concurso. Beleza, então, sucesso, né, Obrigada. No MPU, não é isso? Isso mesmo. Exatamente. Obrigada. Duas amigas, começou a sair concurso. Depois de um ano, estudando, sem concurso nenhum, uma liga para outra e fala: amiga, saiu o TSE, a gente vamos passar. Mas amiga, a gente não estava estudando para o TSE. Sim, mas não saiu edital o ano inteiro, agora saiu o TSE, esse é o nosso. Acredita! E aí vai lá e faz TSE, porque saiu o que, gente? Edital. Quantos dias estudando para o TSE? 45 dias, 2 meses, é isso? Tem como ser competitivo em 45 dias de estudo? Vai passar? Amiga, a gente não passamos. Mas eu fiquei sabendo que saiu o Senado. É a nossa chance. Mas o que tem de diferente? Tem regimento interno, processo legislativo em inglês. A gente somos fluentes. Vamos fazer o quê? Senado. 45 dias, 2 meses para estudar aquilo que você nunca estudou. Você vai ser competitivo? Vai passar? Amiga, foi na trave. Passou? Não. Ai, que chato. Estou desanimando. Desanima não. Saiu o INSS. A gente vai aprender o quê? Direito previdenciário. Olha que lindo. Sempre gostei. Passou? Não, porque estudou só depois que saiu o quê? O edital. Amiga, já foi 3 concursos, né? Procon, a gente vai trabalhar em Brasília. Mas tem que estudar o quê? Direito consumidor. 2 meses, você é competitivo? Não. Todo início, gente, é um fim. Você começou a faculdade, representou o início da faculdade e o fim do quê? Do 2º grau. O seu início depende do seu fim. Como é que você terminou a fase anterior, é como é que você vai começar a seguinte. E você está começando a seguinte bem ou mal? Super mal. Agora apareceu o TRT. Amiga, é direito do trabalho. Eu acho tão legal. A gente vai entender tudo sobre doméstica. Mas serve para o TST. Tudo bem. 45 dias. Passou? Saiu o banco. Vamos estudar o quê? Conhecimentos bancários. Eu nunca estudei. Tudo bem, mas a gente tem 45 dias. Agora eu posso conhecer sobre animais. Olha, auditoria, controle interno. Quem sabe eu aprendo a dirigir agora? Pois eu sempre gostei de direito penal. Aviação. Gosto de assistir filme também. Telecomunicações. Olha só, o que tem aqui? Não sei. Toda hora estudando para um concurso diferente. Para passar em concurso, você precisa ser o quê? Competitivo. O ano inteiro passou e você está aqui. Não é? Por quê? Porque toda hora que sai um edital, parece que é uma luz no fim do túnel. Gente, essa luz é o fim do túnel? Não, é o trem que está vindo na mão contrária. E você continua indo em direção a ele. Por quê? Porque toda vez que sai edital, você acha que é a grande chance da sua vida. E aí você estuda 45 dias para algo que você nunca estudou e quer chegar na prova e ser melhor do que qualquer outra pessoa. Porque para passar em concurso, você tem que ser melhor
que você ou melhor que os outros? Você tem que ser melhor que você ou que os outros? Melhor que os outros e melhor que você ontem. Você compete com você na hora da prova ou com seus concorrentes? Na hora da prova, a sua nota tem que ser melhor que a sua ou melhor que a dos outros? Que a dos outros. Então você concorre com você na hora de acordar, na hora de estudar. Mas na hora da prova, a sua nota tem que ser melhor do que a dos outros. Tanto é que tem gente que passa em uns e não passa em outros. Por quê? Porque naquele momento talvez a concorrência não foi tão grande. Acontece isso? Então a concorrência é com você na hora de estudar, na hora de se programar, na hora de ter disciplina e também com os outros. Mas se você estuda algo novo a cada 45 dias, você vai ser melhor do que alguém? Sim ou não? Não vai. Vai passar em concurso? Não precisa levantar a mão, tá? Mas 99% das pessoas têm esse comportamento aqui, ó. Sai edital, parece que é uma nova chance. O cara não fica especialista em passar em concurso. Ele fica especialista em edital. Estamos aqui no Momento Concurso, falando sobre o trabalho de coaching do professor Márcio Micheli, da Veste Concursos, e acabamos de entrevistar a Carla. E com base no que ela falou, eu consegui que o marido dela viesse aqui, o Anderson de Oliveira, que é funcionário público, já passou em vários concursos, e é marido da Carla. Eles têm 4 filhos, né? E a Carla, há 3 meses, está fazendo coaching, né, com o Márcio Micheli. E ela disse que mudou a vida dela, né? Tem o antes e o depois do coaching. Eu queria saber se a vida do casal também sofreu alguma influência positiva ou negativa do coaching. Negativa nenhuma, professor. Não, nenhuma, mas positivamente nós estamos caminhando para uma melhora, né? Uma tranquilidade melhor. A Carla, ela aplica tanto os conhecimentos de coaching, tanto para os seus estudos, como também leva isso para a vida familiar. Então, como mãe, ela se preocupa com os filhos e passa determinada mensagem para as crianças também, no sentido de que as crianças podem sonhar e podem realizar seus sonhos. Isso é interessante, né? Muito interessante. Porque, imagina a satisfação do pai. Com certeza, em vez de ficar podando, não, isso não é bem assim, não é isso, nem aquilo, incentivar o sonho da criança, né? Isso é importante. Você tem, assim, além em termos da vida do casal, etc., você tem algum exemplo prático que mudou vamos dizer, na Carla, esse trabalho que ela está fazendo? Tem sim. A Carla sempre teve muita boa vontade, mas boa vontade apenas não leva a lugar algum. Então agora a Carla consegue estudar de fato, e consegue estudar, fazer simulados e avaliar o seu conhecimento. Um exemplo recente foi o edital do TJDFT. Quando saiu o edital foi aquele caos, né? Não apenas, imagino que não apenas na minha casa, mas na casa de muitos. E essa história de que vão corrigir 1.800 redações, né, eu não acreditava que a Carla não iria fazer. Eu falei com ela, ela falou, não vou fazer. E eu, no primeiro momento, eu pensei, mas por que não vai? Né? É uma grande oportunidade. Você vai perder uma oportunidade. Um TJDFT, não é verdade? E ela falou, olha, eu tenho bem claro o que eu quero, eu tenho bem claro o caminho que eu vou seguir. E, na verdade, este concurso não é para mim, não se encaixa. E eu fiquei muito receoso disso, até que tive a oportunidade de assistir uma palestra com o Márcio, e toda essa dúvida se foi. A Carla está no caminho certo e vai atingir o objetivo que ela tem. Pois é, isso é interessante, né? Aí você estava conversando comigo, dizendo que você também está pretendendo fazer o coaching. Pretendo não, eu vou fazer. Né? As coisas estão olha organizadas. A diferença, pretendo não, eu vou fazer. Quer dizer, já está olhando a coisa bem positivamente e com afirmatividade, né? Sim, eu tenho feito alguns concursos, já passei em concurso da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Militar, Metrô, Banco do Brasil. Atualmente eu trabalho no Ministério Público da União, né? Mas onde eu quero me aposentar, né? No Senado Federal. E até então como tenho ido para todos os lados, na verdade eu não chego aonde eu quero. Né? E o coaching, eu acredito que no coaching eu vou encontrar as ferramentas que vão me ajudar a chegar onde eu quero. Pois é. Então você percebeu que o depoimento dele, né, ele vai ao encontro
de tudo que a gente estava falando até agora, né? Tanto o Márcio Michele, a esposa dele, a Carla, e agora ele. Quer dizer, eu acho que o trabalho de vocês foi muito bom para poder esclarecer as pessoas e ajudar os outros a também, vamos dizer, entenderem o que é esse trabalho. Como o Márcio diz, né, todas as pessoas elas têm um potencial muito semelhante. A diferença é o que você faz com o seu potencial. Sim. O que eu percebo é que eu não tenho aproveitado o meu potencial como deveria. Então, por isso eu quero fazer o coaching, para entender a parte sobre o aspecto técnico e desenvolver isso. Pois é, Anderson. Obrigado, então, pela sua participação. É um prazer.